Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero fazer hoje menção de um texto. A pedido do nosso pastor, a gente está trazendo uma palavra. E esse texto se encontra aqui no livro de Atos, capítulo de número 27, no versículo de número 31. E diz o seguinte: Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com base nesse texto, eu quero trazer uma palavra que intitula-se Fique no Barco. Em tempos tão difíceis de ficar em casa, eu quero fazer este jogo de palavras aí, Fique no Barco. E diante desse texto, trazer aqui pelo menos 3 lições que nós encontramos nessa história. A personagem que vamos utilizar era uma pessoa que passou de perseguidor a perseguido, um homem muito sábio que revolucionou não só a sua época, mas também revolucionou a nossa. E hoje, através da palavra que nós acabamos de mencionar, vai poder proporcionar algumas lições para nós. E a primeira lição é essa, que Deus está no controle. Nós precisamos sempre estar lembrando disso. Deus está no controle. E Paulo vai fazer menção desse texto nesse mesmo capítulo, capítulo 27, lá no verso 24 e 25, aonde ele inicia a sua fala da seguinte maneira: ele levanta-se no meio do barco, depois de todos os tripulantes estarem apavorados, estarem com medo, terem passado diversas noites em naufrágio, diante de uma tempestade muito grande. Eles passaram muitos dias difíceis, a ponto de não verem o dia raiar e sim somente noite. Perderam muitas coisas do seu navio, foram jogados fora, alimentos, a carga inteira, e agora já no desespero total, eles estão a ponto de saírem do navio, de pularem e de desistirem. Paulo então se levanta no meio deste cenário e ele começa então a trazer uma palavra de Deus para este povo, dizendo que Deus estava no controle e que ele tinha uma promessa, que aqueles homens, eles não iam perecer. Eles, se permanecessem dentro da embarcação, dentro do barco, ali com Paulo, assim Deus garantiria a vida deles. E diante desta palavra de Paulo, que trouxe conforto para estes homens, eles puderam então permanecer ali por mais um tempo. Paulo agora os anima, traz ali um alimento para eles, porque eles já estavam muito afadigados e já não comiam. E diante deste alimento eles recobraram o ânimo, e através dessa palavra de Paulo, que dizia o seguinte: Deus está no controle. Eu quero te dizer que esta primeira lição para nós hoje, diante deste cenário que estamos vivendo, eu quero te dizer: Deus continua no controle. Ele não perdeu o controle, a direção desse barco. E por isso eu quis intitular esta palavra dizendo: permaneça no barco, porque Deus continua no controle, não desista. Uma segunda lição muito interessante desse texto para nós, para a nossa meditação, é que Deus é fiel. E é muito interessante, às vezes a gente vê esse tema em carros, nós vemos esta frase em diversos lugares: Deus é fiel. Mas isso só faz realmente sentido quando nós passamos por algum momento de dificuldade ou algum momento de provação e percebemos que verdadeiramente Deus é fiel na nossa vida. Paulo se levanta no meio deste povo e a sua palavra agora é uma palavra de ânimo. Além dele informar a estes tripulantes que Deus estava no controle, ele vai informar e vai compartilhar uma visão que ele teve, e a visão foi essa: Paulo, no momento com Deus, ele tem uma visão que Deus o disse o seguinte:
Paulo, você vai até Roma, porque eu hei de te apresentar ao imperador. Eu quero que você testifique em Roma, eu quero que você chegue na Itália. E através dessa promessa que Paulo chegaria na Itália, Paulo agora se pega a essa promessa, porque ele está dizendo, nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de toda essa turbulência, mas eu tenho uma promessa que eu vou chegar à Itália, eu vou chegar em Roma. Então eu quero te dizer, meu irmão, se apegue nesses momentos às promessas de Deus e saiba que Deus é fiel para cumpri-las, tá? Nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias tribulosos. Muitas pessoas não estão, já estão desesperadas, já perderam aí a sua, talvez perderam até a capacidade de crer, de acreditar em algo, mas eu quero te dizer, nós temos um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E é interessante essa segunda lição que complementa a primeira desse texto. E como para finalizar, como chave de ouro ainda desse texto, nós temos o outro capítulo, o capítulo 28, que traz a terceira lição. No capítulo 27 nós tivemos a primeira, que é Deus está no controle, Deus é fiel, foi a segunda. E no capítulo 28, logo nos primeiros versos aqui, nós vamos perceber que mais uma lição nós temos a aplicar na nossa vida através da vida de Paulo. E a lição é essa. Quando Paulo, depois de passar ali por esses momentos de tempestade, aonde ele até garante ao povo dizendo o seguinte, olha, Deus me disse que nós vamos perder o barco, nós vamos naufragar, mas eu quero te dizer que nós vamos chegar em terra firme. E isso acontece logo em seguida, quando entramos no capítulo 28, nós vamos perceber que esse naufrágio os levou até uma ilha chamada Malta. E nessa ilha chamada Malta, ali toda a tripulação chega e o navio chega em destroços. Eles não conseguiram aproveitar nada do navio, mas nenhuma alma se perdeu, assim como Paulo havia dito. E diante agora dessa ilha em Malta, Paulo, para se aquecer e aquecer os seus companheiros, toda a tripulação, ele vai atrás de alguns gravetos e faz ali uma fogueira. E quando ele faz essa fogueira, algo interessante acontece, porque uma víbora que era terrível, venenosa e de conhecimento ali daquela população de Malta, que era uma víbora muito venenosa, sai agora se fugindo ali daquele calor da fogueira, ela vai e agarra a mão de Paulo, ao ponto de alguém até dizer, olha, como estes homens são terríveis, porque acabaram de ter ali um naufrágio e agora a morte os procura, porque não conseguiu os matar ali no mar e agora a víbora vem e ataca este homem. Porém, o que eles não sabiam, que é a terceira lição que eu quero falar aos irmãos nessa noite, é que as circunstâncias não alteram os planos de Deus, tá? As circunstâncias não alteram os planos de Deus. Uma circunstância terrível acontece, mas o plano de Deus continua. Eu quero te dizer, meu irmão, aquela víbora não pôde fazer nada de mal a Paulo, não porque ele era melhor que os demais, não, é porque tinha uma promessa de Deus na vida dele. E as circunstâncias não puderam alterar o projeto de Deus. Assim, em dias que estamos vivendo, em muitas circunstâncias terríveis que estão ao nosso derredor, eu quero te dizer que nenhuma circunstância vai impedir o projeto de Deus de se cumprir na sua vida. Eu quero que você se apegue a essas 3 lições nessa noite, tá? Que Deus, Ele está no controle. Deus é fiel e nenhuma circunstância externa vai atrapalhar os projetos de Deus para a sua vida, tá? Eu quero te dizer, continua dentro do barco, né? Hoje nós temos um mandato de fique em casa. Eu quero te dizer, fique dentro do barco. Este barco aqui, entre aspas, é a presença de Deus na casa do Senhor. Não saia da presença de Deus, não saia do projeto de Deus, não esqueça
de Deus, que saiba que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Eu quero te desejar uma ótima noite, que Deus venha cumprir os seus projetos e planos na sua vida, em o nome santo de Jesus.